A paz do Senhor, queridos. Um abraço a todos os ouvintes aí do nosso canal aí. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. E não se esqueça, o maior tesouro que você tem é a sua família. Fique gravado isso no seu coração. Continuando a nossa mensagem aqui sobre o profeta Jeremias. Hoje, a nossa leitura, nós vamos ler o capítulo 2, versículo de número 32 de Jeremias. Quando se diz assim: esqueceu-se a virgem das suas joias, ou esquece-se a virgem de suas joias, ou a esposa dos seus ornamentos, todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Aqui o Senhor Deus está falando com Jeremias para que ele trouxesse a mensagem para o povo, a mensagem de alerta, uma mensagem de despertamento que Israel estava precisando. Porque Israel, irmão, se encontrava num estado terrível. Israel havia abandonado o Senhor. Israel havia deixado Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que havia tirado eles da terra do Egito com mão forte, com braço estendido, e havia abandonado e trocado por outros deuses. O próprio Deus diz para Jeremias 2, versículo 27, ele diz assim, a parte B: eles me viraram as costas e não o rosto, mas no tempo do seu aperto dirão: levanta-te, livra-nos. Deus está dizendo assim: Jeremias, eles me abandonaram. Eles não apenas viraram o rosto para mim, mas viraram as costas. Me trocaram por outros deuses, se prostituíram. Porque aqui está falando de prostituir-se, de trocar Deus por outros deuses, de adorar outro Deus, é prostituição e Deus não aceita disso. Capítulo 2, versículo 34, ele disse: nas orlas dos seus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes e necessitados. Olha o estado que se encontrava Israel. Israel estava passando por um momento muito difícil, mas mesmo assim Deus queria perdoar aquele povo. Mesmo assim Deus queria usar de misericórdia com aquele povo. É por isso que ele convoca Jeremias. Ele dá a Jeremias de herança, de presente para aquela nação, para tentar resgatar. Foi o último, como falamos ontem, que foi o último profeta que Deus usou para tentar resgatar Israel, o seu povo santo e escolhido, que havia o abandonado. Capítulo 3, versículo 12, Deus diz assim para Jeremias: Jeremias, vai e diz a Israel essas palavras: volta, Israel rebelde, diz o Senhor, e não farei cair sobre ti a minha ira. Deus estava com o cálice da ira nas mãos para virar-se, para derramar. Mas Deus deu mais uma chance para Israel. Deus deu mais uma oportunidade. O nosso Deus, querido, é Deus de oportunidades. Deus está dando chance para nós, para poder recuar e voltar atrás, retroceder dos nossos maus caminhos e voltar-se para Ele. Deus é misericordioso. Versículo 3 do capítulo 3, ele diz assim: somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredisse contra o Senhor teu Deus, e estende os teus favores aos estranhos. Estendesse os teus favores a estranhos. Ele disse: Israel, somente reconhece, eu vou perdoar vocês. Eu vou perdoar vocês. A missão de Jeremias era uma missão muito difícil. Era anunciar para esse povo que se encontrava dessa forma, porque Deus queria perdoar o povo. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que o ímpio se volte para Ele. A intenção de Deus não é condenar ninguém. A intenção do nosso Deus não é lançar nenhum no inferno. A intenção de Deus é resgatar o homem e a mulher. Mas para isso precisa voltar-se para Deus. Precisa retroceder, precisa voltar atrás, reconhecer os erros. O que nós precisamos fazer é reconhecer os nossos erros. A mensagem que o Senhor mandou que fosse pregada é mensagem de arrependimento. É reconhecer que somos errados. O filho pródigo somente voltou para a casa do pai no dia que ele reconheceu e caiu em si. E ele disse assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele toma essa atitude. Ele havia abandonado a casa do pai, estava como Israel.
Ele havia abandonado a casa do pai, estava vivendo uma vida terrível, dissoluto. Estava querendo comer lavagem dos porcos, enquanto na casa do pai tinha um bezerro cevado esperando por ele. Israel estava dessa maneira. Israel estava procurando socorro em lugares onde não tinha, porque o único socorro que tem chama-se Jesus Cristo. Aleluia, a palavra de Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É somente Ele. Mas para que esse socorro chegue até nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso socorro, é somente Ele. Então, queridos, a mensagem de Jeremias para o povo de Israel era uma mensagem de que o povo viesse a voltar-se para Deus. Era uma mensagem dura, porque Israel havia rejeitado ao Senhor. Israel havia se prostrado diante de outros deuses. Israel havia abandonado ao Senhor. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 25. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas o povo não queria, o povo estava com sede, mas o povo ia buscar refúgio em outro lugar. O povo ia buscar água em outras fontes. Como falamos ontem aqui do capítulo 2, versículo 13. Que o Senhor disse, Jeremias, esse povo cometeu duas maldades. Primeiro, me abandonou, fonte de água viva. E segundo, cavou cisternas rotas que não tem água, que não retém água. Meu Deus, olha o estado que Israel se encontrava, querido. Mas mesmo assim, Deus estava dando mais uma chance para aquele povo. E ao encerrar, eu digo para você nesse momento, qual o estado que você se encontra? Qual a situação que você está? Está como Israel? Ah, minha situação não está tão terrível assim. Mas você está servindo a Deus? Talvez você tenha abandonado a Deus por coisas pequenas. Por coisas insignificantes, muitas pessoas abandonam a Deus. Porque o irmão olhou torto para ele na igreja. Porque sentaram no seu lugar. Ou porque o pastor trouxe uma palavra dura. Isso não é motivo. Isso não é motivo. Queridos, o inferno está cheio de pessoas que se pudesse voltar, voltaria. Só que é tarde demais. Hoje é dia de salvação. A palavra do Senhor disse, hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o coração, mas abre o coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida, no seu coração. Volte-se para Deus enquanto é tempo. Jeremias trouxe a mensagem para Israel. O profeta chamado de profeta das lágrimas. Ele andava pelas ruas chorando e gritando para Israel, Israel, volta-te para Deus, ou senão a destruição virá. Volta-te para Israel, ou senão o cativeiro irá acontecer. Mas será que eles voltaram? Amanhã nós voltamos com essa continuação dessa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.